Vem comigo ajeitar meu cabelo para ir para a missa, aqui em Juazeiro. Eu vou deixar aqui eu gravando, ajeitando meu cabelo, porque aqui tem bastante gente. Aí tá chegando agora as pessoas e tipo assim, eu tenho vergonha, sabe, de gravar. Então eu vou deixar aqui gravando e eu penteando meu cabelo. Mãe, depois você pega ali o negocinho? Pega ali o negocinho depois? Deixa depois eu pego. Essa música fica muito besta. Vai. Você vai tirar outra pra mim, tá? Ô, mãe, pega ali a faquinha. Não. Tá ali uma coisa. Aí em cima da mesa, mãe, cuida. Pega aí. Ô, mãe, vai, mãe, pega aí. Aí eu vou usar a chão. Tá. Aí você vai colocar uma, né? Ah, só, eu vou botar um bicho, tá? Pega você, calma.